Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, hoje é sexta-feira. Deus te abençoe milhões de vezes, que Deus te dê muita vitória. E aqui, meus amados irmãos, estamos para trazer a parte número 26 do nosso tema, o meu exame como obreiro. Então, para hoje, nós vamos estudar a segunda carta de João, também chamada de Epístola de João, que só tem um capítulo, bem do ladinho do Apocalipse. Então, capítulo 1, verso 10 e 11, onde Paulo diz, João, que escreve essa carta, diz para a igreja, diz para qualquer um que é cristão, ele diz: quem vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em sua casa, porque quem o recebe tem parte nas suas obras. Então nós vamos estudar sobre isso. Muita gente está pregando, mas não se coaduna nunca com a doutrina bíblica, no que ele fala e no que ele vive. Por isso, esse alerta do que vamos trazer hoje. Quando você recebe essa pessoa como se fosse um homem de Deus, principalmente o ensinador, você vai receber o mesmo galardão que ele. Então nós vamos estudar sobre isso aqui. Muita gente, em vez de trazer bênção para a sua casa, para a sua vida espiritual, está trazendo maldições, porque está recebendo ensinos contra totalmente tudo que Deus já ensinou na Bíblia. E quando você recebe esses tipos de ensinos, essa obra que ele está fazendo, ele vai pagar caríssimo por ela. Deus vai cobrar duro dessa pessoa. E quem está ouvindo, quem está aplaudindo, vai receber igual também. Esse que é o pior. Então, religiões estão por aí. Dentro do próprio cristianismo existe muito tipo de placa religiosa, e em todas elas existe multidão de gente como membro no que diz por aí que é uma igreja. Então tem o verdadeiro, o falso, o joio e o trigo. E Deus está dizendo para você, através da mensagem de hoje: cuidado com o que tu recebe em tua casa, tá? Que não tem nada a ver com o ensino bíblico, mas vem como se fosse. E se você recebe, você está em perigo espiritual. Ponto. Mas antes nós vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor, pedir ajuda, misericórdia, direcionamento para Deus, para Ele nos explicar melhor, nos conduzir por mais este ensino, que aqui é uma escola bíblica, é só ensino, para que a gente possa entender o significado desse tipo de obra que Deus não quer que a gente pratique jamais. Qual? Nós vamos tratar dela hoje, que você já viu parte disso agora nessa pequena introdução. Então vamos lá. Primeiro vamos orar, pedir sabedoria, direção para o nosso divino companheiro do caminho, para que ele possa nos alertar, nos encaminhar para o melhor aprendizado de hoje. Amém? Ponto. Então vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar
Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Pai do céu querido, aqui estamos, meu Deus, colocando, meu Pai, nosso coração diante de Ti, pedindo ajuda, misericórdia. Sabes, meu Pai, não somos ninguém, sem Ti somos nada. Somos apenas, meu Pai, um zero à esquerda. Se Tu não estás conosco, se não somos aquilo que Tu esperas que sejamos, então, meu Pai, ajuda-nos, nos perdoa por alguma palavra, algum sentimento do coração, nos perdoa por alguma ação deliberada, tenha misericórdia. Pai, intercedo por essa escola bíblica, que enquanto eu pregue em áudio e vídeo, estamos pregando em áudio e vídeo mais uma vez, Pai, o Senhor vá penetrando nos lares agora, trabalhando, ajudando, abençoando Teu povo. Abençoamos Teu povo em Teu nome, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Glória a Deus. Pega aí tua Bíblia, bem do ladinho do Apocalipse, você vai encontrar as 3 epístolas de João. As epístolas de João são 3 cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia. Então, para essa igreja da Ásia, já estava acontecendo uma infestação maligna de obreiros, de ensinadores, de pregadores do Evangelho, mas que era um Evangelho que nada tinha a ver com o verdadeiro Evangelho da Bíblia. Por isso, João, como ele já tinha estado ali em corpo, no meio daquelas cidades para onde ele escreve esta carta, e agora ele sabe que está acontecendo isso lá, o que é o ensino falso, a heresia na igreja. Então ele escreve esse alerta aqui que eu quero ler contigo. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Eu vou ler desde o verso 4, se lê assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, Senhora é uma expressão aqui, ou porque alguém liderava essa igreja lá, que era uma mulher, ou porque é uma expressão para a igreja, é uma expressão de respeito, que naquela época mulheres também tomavam conta, as igrejas eram nas casas, não era como hoje que pastores, só vai ser pastor se tiver salário. Não, multidão, como o evangelho era super perseguido, não era liberado ter as placas em prédios exclusivos para a igreja. Então muitos faziam cultos escondidos, porque os cristãos eram presos, porque o sistema da época perseguia as igrejas. Então muitas mulheres dirigiram a igreja. Você vai ver lá em Romanos 16, Paulo falando de muitas mulheres que dirigiam cultos, lideravam cultos em sua própria casa. Amém? Porque as igrejas no início era igreja dentro de casa. Só no ano 325 depois da ressurreição de Cristo é que o imperador de Roma abriu para que as igrejas pudessem ter prédios e ter livremente a pregação do evangelho. Antes era perseguido, então o evangelho era escondido, e principalmente dentro de casa. Para uma dessas casas
que dali essas cartas eram levadas para outras igrejas, quer dizer, outras casas. Então ele escreve isso aqui, verso 5: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque, verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Verso 8: Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Verso 9: Todo aquele que prevarica, olha, cuidado, que a maioria das traduções da Bíblia não existe a palavra prevaricação, e nós vamos estudar aqui esse significado, que é isso que faz existir os falsos mestres, as falsas igrejas, as placas de mentira, que dizem que são cristãs, mas quando passa por uma análise, num alicerce verdadeiro, que é a doutrina bíblica, essas igrejas são taxadas como heréticas, igrejas que nunca foi Deus que colocou elas aí, mas apenas pessoas prevaricadoras, que vamos já falar sobre isso. Bem, vou repetir o verso 7, é o verso 9: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Então está aqui o primeiro problema, ele não tem Deus. Quem prega heresia, quem prega mentira, quem tem um testemunho herético e diz que é cristão, ele não tem Deus. Isso vamos tratar já sobre isso. Aí o verso 9 ainda, na parte B, diz: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Verso 10: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu vou encerrar no verso 11, diz: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, irmão, olha aqui o perigo de você não querer nunca estar num lugar verdadeiro para aprender a verdade bíblica, e aí você cai numa armadilha super gigante, como era essa que levou João a estar advertindo a igreja para não cair nesse tipo de armadilha. Mas infelizmente, desde aquela época, há 2000 anos atrás, já havia cristãos caindo nesse tipo de armadilha. Então o perigo é esse aqui: você está numa igreja onde Deus não está, porque tem obreiros, tem fundadores, tem pregadores lá ensinando, adorando, que Deus não tem nada a ver com esse tipo de pregador. Então, aqui pelo contrário diz: você vai ter parte nas suas más obras. Ou melhor, quando Deus julgar esse tipo de pessoa, de líder, de obreiro, você que aprendeu com ele, que aplaudiu ele, que investiu, que dizimou, que ofertou, que ajudou, que evangelizou, que se congregou nesse tipo de igreja, onde esteve esse tipo de ensinador, de líder, você vai pagar igual ele. Você lembra de Mateus 23:15? Que Jesus fez a mesma advertência, só que ali ele fez direto para os líderes que ensinavam errado. Ele disse:
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer alguém se converter à religião de vocês, e quando conseguem, fazem desta pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos, condutores cegos. Então, quando Jesus veio, a religião já era desse jeito. Qual? Igual essa que João escreve aqui nessa epístola de 1 João 1:11, onde o povo que seguia esse tipo de religião estava sentenciado ao inferno e não sabia. Se não houvesse Cristo para ensinar, e depois Paulo, João e outros vieram para repetir o mesmo tipo de ensino, ninguém ia saber que eles estavam numa armadilha espiritual, que os ensinadores falsos é que eram os atores, os palhaços, as marionetes do diabo, utilizadas por Satanás para levar muita gente para o inferno. Eu quero falar sobre isso aqui, irmãos. Deus está preocupado demais, há 2000 anos atrás, com esse tipo de ensinador. Imagine hoje. Então, desde agora já, você começa a orar, por favor. Você precisa orar para perguntar a Deus: que tipo de cristianismo eu tenho em minha vida? De quem eu aprendi? Quem está me ensinando atualmente? Quem é, meu Deus? E se eu estou fora de uma igreja, estou ouvindo essa mensagem pela primeira vez, qual é a igreja que eu devo ir, meu Pai? Tu me diriges para a verdadeira igreja. Eu me lembro, para você ver, irmão, como é bom a gente orar e clamar e ser sincero, servidor de Deus. Eu vou lhe contar aqui como é que Deus faz para tirar alguém de uma igreja para colocar em outra, tirar uma pessoa de um lugar que está fora do propósito e colocar em outro lugar onde vai verdadeiramente tratar a alma das pessoas como Deus gostaria. Então, olha só, certa vez aqui nessa denominação, anos atrás, nós fizemos um batismo nas águas, há muitos anos atrás. Claro, sempre faz, mas eu estou falando de um só, de uma época muito passada. E a gente estava preparando as pessoas para o batismo e estudando a Bíblia. Quem vai preparar para o batismo? Eu, tá? Então você vai ter que vir o dia X, para a gente estar estudando sobre o tema, tá bom? Nesse período apareceu uma senhora que nunca foi membro da nossa igreja. Ela era do interior do Maranhão, estou falando de São Luís do Maranhão, estou aqui dentro do bairro da Camboa, dentro da sede da nossa denominação, onde nós presidimos. Bem, mas lá na época, essa igreja estava em outro lugar, era um outro bairro. Aí o que ocorreu? Apareceu essa moça, que ela veio para um tratamento de saúde, e do interior para São Luís, e aqui ela não tinha nenhuma igreja, estava morando bem perto da nossa congregação, e ela soube que nós estávamos preparando pessoas para o batismo nas águas, e ela veio se congregar com a gente uns dias, e soube sobre esse batismo. Ela perguntou: meu irmão, eu também posso me batizar nas águas? Eu disse: você já é cristã? Ela disse: sou há mais de 10 anos. Você já congrega numa igreja? Já. Aí disse a placa, lá no interior do Maranhão, onde ela congregava na época. E por que você tem 10 anos já e nunca se batizou nas águas? Ela disse: porque o pastor da minha igreja me proibiu. Eu disse: por quê que ele proibiu? Aí ela falou: porque eu não sou casada. Eu não sou casada, meu marido não é crente, ele não quer se casar,
E então meu pastor não quer para ele me batizar, para ver o batismo nas águas em mim. Eu disse: irmã, é o seguinte, se você quiser participar do batismo aqui, nós vamos preparar e você pode batizar, porque na Bíblia nunca fala sobre isso, tá bom? Nunca proíbe ninguém de se batizar, a não ser aquele que quer viver no pecado, e aí o líder tem que avisar sobre a pessoa querer continuar ou não no pecado. Aí passou os dias, teve o batismo nas águas, ela ficou conosco mais um tempo, terminou o tratamento dela aí em São Luís de saúde, ela voltou. Passou um tempo, ela mandou uma comunicação de lá para cá, para nós. Qual foi? Ela falou que quando ela saiu daqui para lá, que ela foi se congregar normal na igreja onde ela já estava lá antes, no interior do Maranhão, terminou o culto, ela chamou o pastor e mostrou um documento que eu dei para ela, de batismo nas águas. E ela disse: pastor, já me batizei nas águas lá em São Luís, numa igreja assim, assim, assim. Aí ele pegou o documento e rasgou o documento, e ele disse: olha, isso aqui não valeu, você apenas se banhou numa água, esse batismo não valeu, porque você não é casada ainda. E ela não disse nada para ele, foi para casa, passou a noite chorando e orando, orando e chorando, falando com Deus. E ela teve um sonho de noite. O próprio Deus disse para ela: você já foi batizada, saia daí dessa igreja agora, e eu vou te mostrar o local aí mesmo, lá no interior dela mesmo, outra igreja onde você vai congregar. O próprio Deus tirou ela dali, direcionou ela no próprio interior dela, que tinha outras denominações lá, cristãs, e colocou ela. Aí ela me ligou para dizer isso, que o próprio Deus foi que confirmou o batismo que nós fizemos, mas que aquele pastor estava totalmente errado, por aquele conceito que ele aprendeu, não sei de quem, que nunca foi da Bíblia. Então, se um negócio desse, que a gente parece aos olhos do homem, é pequeno, Deus não gostou dele ter feito isso, e o próprio Deus falou, imagine um monte de ensino herético, diabólico, que leva as pessoas para o inferno, que Deus quer falar contigo. Então, começa orando, clamando: Senhor, quem é meu ensinador? Que igreja está me ensinando? Onde eu devo investir minha vida, meu serviço, meu trabalho, já que todo cristão tem que ser um servo, porque tem que ter serviço, tem que ter obra, ele tem que ter obra para apresentar para Deus. Onde ele vai fazer isso? Ponto. E Deus quer falar contigo, tá bom? Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.